A Rolls-Royce fabrica alguns dos carros mais valiosos e proibitivos do mundo, como o Sweptail e o Boltstail, que já foram vendidos por mais de 147 milhões de reais. Ainda assim, a sua história remonta de uma origem humilde, das mãos de um garoto que nasceu da pobreza e quase não estudou. Hoje, a empresa é avaliada em mais de 12 bilhões de dólares, mas quando começou com Henry Royce, o garoto possuía apenas 20 libras. Quer saber como essa empresa gigante surgiu do nada? Como Henry Royce transformou 20 libras em uma fortuna? Continue ligado porque isso é o que vamos ver nesse vídeo. Henry Royce nasceu em 1863, filho de James e Mary. Eles tinham um moinho de flores, mas as coisas não estavam indo bem. Em 1867, a família quebrou. Precisava de uma saída e Londres parecia a única opção. Henry, mesmo com apenas 4 anos, teve que começar a trabalhar. Seu primeiro emprego? Espantar os pássaros em uma fazenda. O pagamento? Apenas alguns centavos por semana. Seu pai arranjou um emprego em outro moinho, mas a dívida ainda era grande. E quando parecia que as coisas não poderiam piorar, o pai de Henry morreu. Henry tinha apenas 9 anos na época. Isso não só partiu o coração da família, como também piorou a situação financeira, já que ele não podia mais ir à escola. Agora, ele trabalhava em tempo integral. Vendia jornais, entregava telegramas, tudo por apenas alguns centavos por semana. A mãe de Henry estava afundada em dívidas e não conseguia mais cuidar de todos os filhos. Por isso, mandou Henry para viver com um casal de idosos. A situação lá não era das melhores. Muitas vezes, tudo que Henry tinha para comer era um pedaço de pão mergulhado em leite. Esse estilo de vida duro e a falta de boa alimentação causaram problemas de saúde em Henry que duraram toda a sua vida, mas ainda assim ele persistiu. Quando Henry Royce chegou aos seus 15 anos, ele tinha feito apenas a primeira série. Mas a vida lhe daria uma nova chance quando sua tia se ofereceu para pagar a taxa de um programa de aprendizado na Great Northern Railway Company. Isso significava mais do que estudo, uma oportunidade para o menino mudar de vida. Embora sua tia conseguisse bancar o custo do programa, a moradia era um obstáculo. Mas a sorte estava ao seu lado. Henry encontrou acolhimento na casa de um tal George Yarrow, que tinha um filho aprendiz na mesma empresa. Noites tornaram-se aulas de ferramentas sob a tutela de George. Henry se encantava com aquilo, dedicando horas a praticar. Ainda adolescente, ele se descobriu um artesão, construindo carriolas de latão, com precisão impressionante, no galpão de seu anfitrião. Henry poderia ter tido uma educação limitada, mas suas mãos eram hábeis e seu compromisso com o trabalho inquestionável. No entanto, o dinheiro da tia só cobriu 3 anos de aprendizado, e ele teve que abandonar o programa. Aos 17 anos, ele encontrou um emprego em Leeds, numa empresa de ferramentas, onde ganhava apenas 1 centavo por hora. Depois disso, a Electric Light and Power Company, em Liverpool, se tornou seu novo local de trabalho. Seus dias eram longos, muitas vezes abrindo mão das refeições para lidar com os eletrônicos. Juntando cada centavo que conseguia e com a ajuda de suas aulas noturnas de engenharia elétrica no City and Guys Institute, ele adquiriu habilidades valiosas. Essas habilidades foram o passaporte para o melhor trabalho que ele já teve até então. Aos 19 anos, Henry tornou-se o chefe eletricista da Maximum Western Electric Company. Parecia que a vida finalmente estava lhe dando um descanso. Mas em 1884, a empresa faliu e ele se viu sem trabalho novamente. Por mais que se esforçasse, Henry sentia que sempre estava um passo atrás do sucesso. Mas, naquele momento, em vez de procurar mais um trabalho, ele tomou uma decisão ousada. Iniciaria seu próprio negócio. Com uma origem humilde, ele almejava mais do que apenas sobreviver. Com a ideia fixa de prosperar e comandar sua própria empresa, Henry sabia que não poderia fazer isso sozinho. Por isso, convidou seus colegas de trabalho para embarcar nessa jornada com ele. Seu amigo Ernest Clement, um engenheiro como ele, aceitou o desafio. Juntos, eles fundaram a Farrozen Company, em 1884. Na época, Henry tinha apenas 20 libras em seu nome, e Ernest 50. Juntaram todas as economias que tinham e começaram a fabricar acessórios elétricos. Instalaram-se em um prédio alugado na Cook Street, em Manchester, e montaram sua residência em um único quarto acima de sua loja. Sua alimentação era simples,
consistindo majoritariamente em sanduíches. As chances de sucesso pareciam ínfimas para esses dois jovens sonhadores. Porém, ao invés de se entregar à incerteza, Henry seguiu a sua receita de sucesso: trabalhar mais do que os outros. Em cada criação, ele buscava a excelência, buscava superar a concorrência. E após muitos esforços, veio o triunfo: a companhia elétrica. As vendas dispararam, e Henry, incansável, passava noites inteiras na oficina para atender a demanda. Com os lucros, foram capazes de dar um passo adiante e criar produtos ainda mais inovadores, como geradores e até mesmo um guindaste elétrico. A cada ano, a lista de produtos crescia, assim como os lucros. Em 1897, a Forroise Company já acumulava pedidos na ordem de 6.000 libras. No ano seguinte, esse número saltou para impressionantes 20.000 libras. Até o final de 1899, o capital social da empresa já totalizava 30.000 libras. À primeira vista, esse valor pode parecer modesto, mas levando em conta a época, com ajuste inflacionário, estamos falando de mais de $1 milhão atuais. Mesmo com esse sucesso inegável, Henry alimentava um sonho ainda mais audacioso: criar o carro mais luxuoso do mundo. Porém, antes de embarcar nessa nova empreitada, Henry e Ernest decidiram dar um pouco mais de atenção à vida pessoal. Já bem estabelecidos e com o sucesso do primeiro negócio, os dois amigos acabaram casando-se com um par de irmãs, Edith e Minnie Pounds. Os parceiros de negócios agora eram oficialmente família. Com a sólida base do negócio de produtos elétricos, Henry pôde então voltar suas atenções para um novo desafio. Embora os automóveis ainda fossem um luxo para poucos, Henry Royce estava entre os pioneiros a se interessar por eles. Adquiriu um carro francês de 2 cilindros, usado e em condições lamentáveis. Apesar dos problemas, em um dia ele conseguiu colocar o veículo para funcionar, e novamente, incansável, persistiu em melhorá-lo. Entretanto, Henry concluiu que, ao invés de consertar um carro, ele deveria criar o seu próprio. E assim, em 1904, construiu 3 modelos personalizados, batizados de Royce 10. O primeiro carro foi para ele mesmo. O segundo foi para seu parceiro de negócios Ernest. E o terceiro, para um homem que ficou tão encantado que apresentou Henry a um comerciante de automóveis chamado Charles Rose. Naquele momento, nem Henry Royce, nem Charles Rose poderiam imaginar a aventura que estavam prestes a embarcar juntos. Ninguém previu que Charles Rose e Henry Royce formariam uma dupla de negócios tão inusitada. Henry era um autêntico exemplo de quem saiu da pobreza para conquistar as riquezas, enquanto Charles, seu futuro parceiro, vivia em uma realidade totalmente distinta, desfrutando de privilégios desde a infância. Contudo, ambos nutriam uma paixão arrebatadora por automóveis, o interesse que uniria os seus caminhos e daria origem à lendária marca Rolls-Royce. Charles Rose nasceu em 1877, filho do barão e da Lady Lagnatok. Desde a sua infância, Charles mostrava um fascínio por mecânicas engenhocas, o que lhe rendeu, dentre seus amigos, a alcunha de Rose Sujo. Ele se formou em ciências mecânicas e aplicadas pela renomada Universidade de Cambridge, e após a graduação, serviu em um iate, e depois integrou a equipe da London and North West Railway. Charles estava entre os primeiros proprietários de carro do Reino Unido. Há até uma foto dele, em 1896, ao lado do Peugeot Phaeton, que comprou em Paris quando tinha apenas 18 anos. Seu amor pelos carros era tão grande que seu pai lhe deu dinheiro para abrir uma concessionária. Importava carros franceses para vender no mercado britânico. Charles Rose tinha um nome respeitado entre os entusiastas de carros. Ele ostentava o recorde não oficial de velocidade, atingindo 134 km por hora, o que, apesar de não parecer notável para os padrões atuais, era absolutamente espantoso na época. Charles era conhecido por seu espírito aventureiro e, em 1903, participou da corrida de Paris-Madrid. No entanto, durante essa corrida, 34 pilotos e espectadores perderam a vida. Isso ocorreu principalmente porque a poeira levantada pelos carros na estrada impedia a visibilidade e espectadores, na tentativa de ver melhor os veículos, atravessavam a rua e acabavam atropelados. Mesmo diante do caos, Charles mantinha-se firme e continuava a competir, indiferente ao quão perigosas se tornassem as corridas. Charles não era apenas um fã de carros velozes, ele também era um aviador. Realizou mais de 170 voos em um balão de ar quente e tornou-se a segunda pessoa na Grã-Bretanha a obter a licença de piloto,
e ainda realizou mais de 200 voos em um avião Wright Flyer. Fica evidente que a infância de Charles foi bem diferente da vivida por Henry, e Charles, sem dúvida, tinha uma inclinação para o luxo. No entanto, quando conheceu Henry Royce, Charles demonstrou certa hesitação. Ele era um grande admirador de carros com 3 e 4 cilindros, então não tinha certeza se gostaria de um veículo de 2 cilindros, como produzido por Henry. Porém, após experimentar o carro de Henry, Charles ficou tão maravilhado com a qualidade do Royce 10 que declarou a necessidade de ambos trabalharem juntos. Naquela mesma noite, Charles retornou para Londres dirigindo um carro emprestado por Royce. No meio da noite, ele despertou seu parceiro de negócios de maneira entusiasmada, exclamando: "Acabei de encontrar o melhor engenheiro automobilístico do mundo." Animados com a perspectiva de parceria, Charles Rose e Henry Royce fundaram a Rolls-Royce Limited em 1906. A união de suas habilidades complementares e paixão comum por máquinas precisas e de alta qualidade estabeleceu um padrão excepcionalmente elevado na indústria automotiva. O primeiro carro que produziram, o Rolls-Royce 10HP, exibiu a qualidade e a atenção aos detalhes que se tornariam a marca registrada na empresa. Em 1907, a Rolls-Royce produziu o Silver Ghost. Esse carro era tão superior em desempenho e confiabilidade que ganhou o título de melhor carro do mundo. A fama do Silver Ghost espalhou-se rapidamente e consolidou a reputação da Rolls-Royce como fabricante de carros de luxo de alta qualidade. Esse veículo também mostrou a capacidade da empresa para inovação, introduzindo novas tecnologias como o sistema de lubrificação pressurizado e a ignição elétrica. Os anos 20 e 30 trouxeram ainda mais inovações, incluindo a introdução do Phantom One em 1925, que possuía um motor de 6 cilindros em linha, e o Phantom Two em 29, que tinha um chassi completamente redesenhado. Esses veículos, entre outros, ajudaram a Rolls-Royce a manter a sua reputação de excelência, apesar dos desafios econômicos da época. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Rolls-Royce expandiu seus esforços para a produção de motores de aeronaves, contribuindo significativamente para o esforço na guerra. No entanto, a produção de carros de luxo foi negligenciada, e após a guerra, a empresa introduziu o Silver Rate e o Silver Dawn, ambos aclamados pela sua elegância e qualidades superiores. Na segunda metade do século XX, a Rolls-Royce continuou a impressionar com veículos como o Silver Shadow, introduzido em 65, que foi o primeiro carro da empresa a contar com a suspensão totalmente independente e freios a disco nas 4 rodas. A empresa também se expandiu para outros mercados, como de motores para aviões comerciais e militares. Em 71, a empresa introduziu o Corniche, um modelo que se tornou icônico por seu design distinto e desempenho de alto nível. O Corniche era notável por sua sofisticação e conforto, com toques de luxo como bancos de couro, painéis de madeira e um teto retrátil para a versão conversível. No início da década de 80, a Rolls-Royce passou por dificuldades financeiras, levando à separação de suas divisões automotivas e de aviação. Apesar disso, a produção de carros de luxo continuou, e em 80, a empresa lançou o Silver Spirit, que tinha uma suspensão ativa e um design mais moderno. Durante a década de 90, a Rolls-Royce buscou aliar a sua reputação de qualidade de luxo à inovação tecnológica, resultando em veículos como o Silver Seraph de 98. Esse carro era o primeiro modelo da Rolls-Royce em quase 2 décadas e apresentava um motor V12 e um sistema de segurança avançado. Em 2003, a Rolls-Royce lançou o Phantom, uma releitura moderna de um de seus modelos mais emblemáticos. O novo Phantom era um marco na história da Rolls-Royce, demonstrando uma combinação magistral de tradição, design moderno e tecnologia avançada. Ele se tornou um símbolo de luxo e requinte, consolidando ainda mais a reputação da Rolls-Royce como fabricante de alguns dos carros mais prestigiados e cobiçados do mundo. À medida que a Rolls-Royce avançava para o século XXI, continuou a aliar a herança de sua marca à inovação tecnológica. Em 2009, a empresa lançou o Ghost, um veículo que, apesar de ser um pouco menor do que o Phantom, era igualmente luxuoso e impressionante em termos de desempenho. A Rolls-Royce continuou a definir o padrão de carros de luxo, mantendo-se fiel à sua tradição de excelência e sofisticação, consolidando a marca como o que é hoje. Mas me conta aí, sabe mais alguma coisa sobre a Rolls-Royce que poderia entrar nesse vídeo? Comenta aí embaixo para eu ficar sabendo também. E caso se interesse, confira também a história da criação da Honda. Basta clicar no vídeo em sua tela.